Mas ele não termina por aí, ele vai dizer, mas aquele que for o menor no reino dos céus, esse é maior do que ele. Ele não parou por aí quando ele diz, nascido de mulher, não houve profeta maior que João Batista. Ele termina dizendo, mas aquele que no reino dos céus for menor que ele, esse que é maior do que ele. Então, em outras palavras, ele está dizendo, João Batista foi grande porque ele se fez pequeno. Ele está dizendo o seguinte, grande no meu reino, para mim, na minha presença, é aquele que se esvazia de si mesmo. É aquele que sabe que a glória não é sua. É aquele que sabe que o poder não é seu. É aquele que sabe que a autoridade não é sua. É aquele que sabe que a capacidade não é sua. A sabedoria não é sua. Ei, nada é meu, nada é teu, tudo é de Deus. Para ele, por ele e dele, diz a Bíblia, são todas as coisas. E eu tenho certeza que nessa noite, ele está aqui poderoso. As janelas dos céus estão abertas, não adianta o diabo fazer resistência, o inferno está em polvorosa nessa noite. Eu sempre digo, o diabo é como um leão, não devemos subestimá-lo, mas a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, portanto o maior é aquele que está com a igreja e a vitória é nossa. Uma vez, o pastor Leandro escreveu uma frase no Facebook acerca do alto esvaziamento que Deus espera de nós, de todos nós. Por tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus, é pela graça, favor e merecido do Senhor. E um irmão escreveu dizendo, mas a Bíblia diz que de João Batista, nascido, ninguém foi profeta, não houve profeta maior do que ele. E eu falei, é verdade, irmão, está correto, Jesus disse isso. Que nascido de mulher, ninguém foi profeta, ninguém foi mais profeta do que João Batista, não houve um profeta maior do que ele. Tanto é que Jesus, sabe anteriormente aqui aos versículos de número 11, ele falou que ele não é uma cana criada pelo vento. Ele falou que ele não é um rico, bem vestido, bem trajado, que estava pregando no deserto da Judeia o arrependimento. Ele disse que ele era muito mais que um profeta, que ele foi profetizado antes de ele ter vindo à terra, nascido da virgem chamada Maria. O próprio Jesus testificou acerca dele. E Jesus está dizendo, no versículo 11, que nascido de mulher, ninguém foi maior do que ele. E o irmão esse escreveu isso. Eu disse para você, está certo. Mas foi este mesmo João Batista que alguém chegou nele perguntando para ele, quem é que tu és? Quem é que tu és? O que foi que ele respondeu? Eu sou o profeta. O que é que ele respondeu? Eu sou o grande João Batista. O que é que ele respondeu? Nascido de mulher, ninguém é maior do que eu. O que é que ele respondeu? Eu sou o maior dos profetas. Não. Quando perguntaram para ele, quem é que tu és? Ele disse, eu sou só uma voz que está aí pelo deserto da Judeia. Foi esse João Batista que disse, eu não sou digno de me encurvando, desatar as correias das suas sandálias, tarefa diária de um escravo. E ele está dizendo, mas aquele que vem após mim, aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu só batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa noite, aquele que é maior que João Batista, aquele que é maior que com a sua sabedoria, com a sua grandeza. Ele fez questão de dizer, nas terras áridas da Palestina, ele disse, aqui está diante de vós quem é maior do que o rei Salomão. Foi ele quem disse em João 8,58, ainda antes que Abraão, pai da fé, existisse, ele diz, eu sou. E ele está aqui hoje, poderoso, e vai honrar a fé e o esforço de cada um dos irmãos, que como Maria escolheu a melhor parte, que está aos pés do Senhor. Que significa também enviar. Da onde se deriva também a palavra apóstolo. Do grego stelo, que significa mensageiro ou enviado. Então, meus irmãos, a palavra missão significa enviar. E olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o primeiro missionário, a primeira pessoa que se preocupou em fazer missões, a primeira pessoa que se preocupou em enviar, foi o próprio Deus. Quando olhamos para João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, diga-se de passagem, João é chamado de o texto áureo, ou o texto ouro da Bíblia, porque em João 3,16 está o resumo do amor de Deus para com a humanidade pecadora, para com nós, pecadores. Em João 3,16, no contexto do diálogo que se desenrola entre Jesus e o doutor da lei,
Entre Jesus e o fariseu Nicodemos, Jesus declara em alto e bom som em João 3,16 ao fariseu Nicodemos. Ele diz que Deus, o Pai, amou o mundo, a raça humana, de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Então o primeiro missionário foi o próprio Deus. Missão nasceu no coração de Deus. Missão se originou no coração de Deus. Missão é um projeto de Deus. Deus enviou o seu Filho. O primeiro missionário foi o próprio Deus. O primeiro a fazer missões foi o próprio Deus, que decidiu enviar o seu Filho. Um detalhe importante nesta expressão, que ele enviou o seu Filho. Ou seja, ninguém o forçou a enviar. Ninguém o obrigou a enviar. Ele, de livre e espontânea vontade, porque é um ser amoroso, generoso, decidiu enviar seu Filho para vir à terra. O maior missionário é Cristo. Eu sempre digo, vamos parafrasear, em Atos 6, a Bíblia nos fala do maior diácono dentre os homens aqui na terra. Estevão, cheio do Espírito Santo. Exímio pregador, diz a Bíblia Sagrada, que Estevão era um homem extraordinariamente usado e ungido por Deus na pregação do Evangelho. Mas, se compararmos ele com Jesus, Estevão servia as mesas no seu ofício diaconal. Estevão pregava a palavra com maestria, era um exímio pregador. Mas a Bíblia diz em Marcos 10:45, mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O maior diácono dentre os homens foi Estevão, que significa também enviar. Da onde se deriva também a palavra apóstolo, do grego stelo, que significa mensageiro ou enviado. Então, meus irmãos, a palavra missão significa enviar. E olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o primeiro missionário, a primeira pessoa que se preocupou em fazer missões, a primeira pessoa que se preocupou em enviar, foi o próprio Deus. Quando olhamos para João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, diga-se de passagem, João é chamado de o texto áureo, ou o texto ouro da Bíblia, porque em João 3,16 está o resumo do amor de Deus para com a humanidade pecadora, para com nós, pecadores. Em João 3,16, no contexto do diálogo que se desenrola entre Jesus e o doutor da lei, entre Jesus e o fariseu Nicodemos, Jesus declara em alto e bom som em João 3,16 ao fariseu Nicodemos. Ele diz que Deus, o Pai, amou o mundo, a raça humana, de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Então o primeiro missionário foi o próprio Deus. Missão nasceu no coração de Deus. Missão se originou no coração de Deus. Missão é um projeto de Deus. Deus enviou o seu Filho. O primeiro missionário foi o próprio Deus. O primeiro a fazer missões foi o próprio Deus, que decidiu enviar o seu Filho. Um detalhe importante nesta expressão, que ele enviou o seu Filho. Ou seja, ninguém o forçou a enviar. Ninguém o obrigou a enviar. Ele, de livre e espontânea vontade, porque é um ser amoroso, generoso, decidiu enviar seu Filho para vir à terra. O maior missionário é Cristo. Eu sempre digo, vamos parafrasear, em Atos 6, a Bíblia nos fala do maior diácono dentre os homens aqui na terra. Estevão, cheio do Espírito Santo. Exímio pregador, diz a Bíblia Sagrada, que Estevão era um homem extraordinariamente usado e ungido por Deus na pregação do Evangelho. Mas, se compararmos ele com Jesus, Estevão servia as mesas no seu ofício diaconal. Estevão pregava a palavra com maestria, era um exímio pregador. Mas a Bíblia diz em Marcos 10:45, mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir